E aí, galera, tudo bem? Segunda parte, estrutura de palavras, verbos irregulares. Vem comigo. Pessoal, verbos irregulares. Eu vi que verbos regulares, o conceito é muito simples, né? Se eu conjugo o verbo e eu não altero o radical, ele é um verbo regular. Agora, se eu vou conjugar um verbo e eu altero o radical, eu tenho um verbo irregular. Simples assim? Simples assim. E aí o que acontece é o seguinte, como que eu sei que o verbo é irregular? Eu tenho que conjugar todo o verbo, Monteiro? Não, basta você fazer o quê? Conjuga o verbo no presente e no pretérito perfeito. E quando você conjuga o verbo no presente e no pretérito perfeito, o que eu tenho que observar é o seguinte. Altero o radical. Veja bem, quero, verbo querer. Eu quero, esse aqui é o radical. Eu quis, esse aqui é o radical. Eu ponho, aqui está o radical. Eu pus, olha o radical. Eu caibo, verbo caber, né? Coube, pretérito perfeito. Verbo medir, eu meço, eu medi. Eu faço, verbo fazer, eu fiz. Observe, todos esses verbos aqui são irregulares por quê? Porque no presente eu tenho um radical e no pretérito perfeito eu tenho outro radical. E isso daí é uma característica que te ajuda na hora de pensar como que eu resolvo determinados verbos regulares que o professor pede para poder saber o seguinte, qual é o radical? Qual é a vogal temática? Tem vogal temática? Não tem vogal temática? Então vem comigo e vamos tentar decifrar isso aqui agora. Veja só, eu acabei de mostrar ali do lado que quis é radical do pretérito perfeito do verbo querer. Olha, quando eu leio aqui quisemos, eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos. Ora, quis é o radical aqui. O verbo é querer. Logo, a vogal temática da história é o E. O verbo é querer. Ora, quise, mois, nós quisemos. Se nós quisemos, é a primeira pessoa do plural. Se ele é a primeira pessoa do plural, então você vai chegar aqui, vai colocar que mois está indicando a primeira pessoa do plural. Não tem desinência modo temporal? Pretérito perfeito não. Você vai ter o número pessoal. Pusessem. Verbo é pôr. Pus, você já viu ali que é radical. Então o que acontece, Pus, radical. O E é o que vem logo após, o verbo é pôr. Sim, mas vem do poer. Então aqui, é o latim, falando mais alto. E aí, pusessem. Ora, quisesse, morresse, soubesse. Toda vez que eu uso esse se aqui, eu estou no pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí surge ainda um M, que está indicando que está na terceira pessoa do plural. Pronto, eu vi a estrutura do verbo. Veja caber. Coubera. Coube. Olha ali o radical. Então o que eu faço aqui, Radical. Coube. Por que eu boto coube? Porque o E é a vogal temática. Então você vem aqui, vogal temática. Urá, coubera, comera, soubera, pedira. Urá, ele aparece sempre onde? Quando eu tenho uma desinência modo temporal para indicar que é pretérito mais que perfeito. Acabou. Aqui não existe desinência. Aqui também não tinha, não marquei o X, bota o Xzinho aí. Verbo medir. Meço. Você tem aí justamente o quê? O radical até o cedilha. E o O. Cara, se você falar assim, meço muitas coisas. Quem é o sujeito desse verbo aí? Quem é que pratica a ação? Você não vai dizer que é o eu? Então, eu meço. Então, o O está indicando a pessoa que pratica a ação aí. Então, o O indica que é a primeira pessoa do singular. E aí o resto, professor? O resto aqui, Xzinho, não tem, não tem. Fizeste. Como é que eu faço agora? Olha só. Fiz é o radical. Se é o radical, fiz,
eu tô vendo aqui, ó, que esse E está indicando o verbo fazer. Então é a vogal temática. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Você descobre que esse STE aqui está aparecendo onde? Ele está aparecendo aqui na segunda pessoa do singular. Então você bota aqui, ele indica a segunda pessoa do singular. E aí, ó, tem desinência monotemporal? Não. Então o que você descobre? Quer saber? O professor botou para você, o verbo é irregular. Verbo é irregular, o que você faz? Presente ou pretérito perfeito. Fez isso? Pronto, você já sabe ali quem é um radical. Já sabe quem é um radical, filho? Livre para voar, monta sua tabelinha, fique feliz. Lembrando, tudo que vem antes da vogal temática é o radical. E os verbos irregulares, eles normalmente deixam aí transparecer quais são. Por acaso, coincidentemente, todos aqui não, tem o verbo medir, que é a terceira conjugação. Então, ó, fica esperto, fica de olho, gostou da aula? Dá um clique aí, dá um likezinho, né? Live é like. E, claro, indique para os seus colegas, para os seus amigos, ó, esse assunto aqui cai muito e ajuda você a entender um pouco mais de verbo. Se você souber o que é verbo regular e irregular, souber conjugar o verbo, fica muito mais fácil o verbo na tua vida, ok? E detalhe, até o vestibular, concurso público que eles cobram de verbo é uma grandeza, porque eles acreditam que você vai errar. Então, vai lá e decepcione a banca, acerte e seja feliz. Até a próxima. Fui!